Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem obreiro que está se lançando ao pastoreado, a um jovem pastor, e o conselho do apóstolo Paulo é para que ele tenha sucesso no ministério dele, para que ele tenha sucesso naquilo que ele vai fazer agora. E o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que vai dar a ele, se ele seguir o sucesso, vai fazer dele um vencedor naquilo que ele vai fazer, que no caso dele é pastorear. Irmão, esse conselho serve para todos nós, para que possamos ter sucesso na nossa vida, para que possamos ser vencedores naquilo que vamos fazer. Se nós seguirmos este conselho, irmão, nós iremos conseguir isso. E qual é o conselho dele? Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmão, nós precisamos pegar esse conselho e trazer para a nossa vida. No caso do Timóteo, o apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Irmão, qual é o seu trabalho? Qual é a sua função? O que você é? Eu preciso aprender a seguir esse conselho. Irmão, eu vou precisar me apresentar diante de muitas pessoas, mas eu preciso ter na minha vida uma prioridade. Primeiro eu preciso me apresentar aprovado para quem? Para Deus. Irmão, não é eu como pastor, eu tenho que me apresentar aprovado como um pastor a Deus. Você tem que se apresentar primeiro a Deus como um empregado aprovado, como um empresário aprovado, como não sei qual é a sua área, não sei qual o setor, mas se você quer ter sucesso, se você quer ser um vencedor naquilo que você vai fazer, você precisa ouvir esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo e trazer isso para a tua vida. Você precisa se apresentar, irmão, e eu tenho que me apresentar a muita gente, eu tenho que me apresentar a vocês, eu tenho que me apresentar ao ministério, eu tenho que me apresentar a muita gente, mas a minha prioridade deve ser me apresentar aprovado a Deus. Primeira pessoa que eu tenho que buscar esta aprovação é a de Deus. E olha, Deus não vê como o homem vê. O homem olha o que está diante dos olhos, Deus olha além. Então eu preciso me preocupar, principalmente, eu tenho que me preocupar, acima de tudo, em me apresentar diante de Deus aprovado. Isso porque, deixa aí, vamos lá no Salmo 127. Livro dos Salmos, capítulo 127. Muita gente tem se preocupado em se apresentar diante do cliente, diante do patrão, diante do amigo, diante do mercado, diante das coisas, e não está errado não, irmão. Você tem que se apresentar mesmo aprovado diante das pessoas, você tem que se apresentar como um bom funcionário, você tem que se apresentar como uma boa pessoa, mas eu preciso priorizar primeiro é a Deus. O Paulo não diz ao Timóteo: procura te apresentar à igreja como aprovado, procura te apresentar aos presbíteros como aprovado, procura te apresentar na cidade como aprovado. Não, primeiro você precisa se apresentar aprovado diante de Deus. Primeiro você tem que ser aprovado por Deus. Se você quer o sucesso, você quer vencer naquilo que você vai fazer, naquilo que você escolheu para a tua vida, primeiro você se apresenta a Deus como aprovado. Por quê? Salmo 127, versículo 1.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmão, o meu trabalho, todo o meu esforço que eu fizer diante do homem, irmão, vai chegar uma hora que vai ser inútil. Vai chegar uma hora que não vai adiantar nada. Por quê? Porque vai haver situações que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmão, vai chegar um momento que ninguém vai poder fazer nada por mim. Vai ter uma hora, irmão, que ninguém vai poder me ajudar, que se não for o Senhor, não vai ter amigo, colega, patrão, não vai ter deputado, não vai ter ninguém que possa fazer nada por você. Uma hora, irmão, apenas Deus. Por isso é preciso ter o cuidado de primeiro me apresentar aprovado para Deus. A minha prioridade é olhar Deus, olhar para mim, Deus me aprovar. Minha prioridade primeiro é agradar a Deus, porque eu posso agradar o homem, eu posso me apresentar diante das pessoas de uma maneira que pode convencer, que pode agradar, mas, irmão, Deus está olhando a verdade. Deus está vendo o que passa pelo meu coração, Deus está vendo aquilo que ninguém está vendo. Então eu preciso ter esse entendimento e primeiro buscar, irmão, a aprovação de Deus. Primeiro procurar agradar a Deus, primeiro ser bom aos olhos de Deus, porque se eu fizer isso, irmão, eu vou ter Deus comigo, para fazer o que ninguém vai poder fazer, para me ajudar naquilo que ninguém vai poder me ajudar. Irmão, tem um momento da minha vida que é apenas Deus e ninguém além de Deus. Por isso, primeiro eu tenho que ser aprovado, primeiro eu tenho que me preocupar em me apresentar aprovado para Deus. Vamos lá em Daniel, capítulo 1, livro do profeta Daniel, capítulo 1, Daniel, capítulo 1. Não estou dizendo que você não tem que se apresentar, gente, para as pessoas. Você tem que ser aprovado pelo seu marido, tem que ser aprovado pela sua esposa, tem que ser aprovado pelo seu pai, pela sua mãe, tem que ser aprovado pelo seu patrão, tem que ser aprovado pelo seu sócio, tem que ser aprovado pelos seus funcionários. Mas primeiramente, gente, e principalmente, eu preciso me preocupar em me apresentar aprovado a Deus. Eu tenho que buscar me apresentar diante do Senhor de uma maneira que Deus vai se agradar de mim, porque senão vai ser inútil. Tudo que eu tenho feito para tentar mostrar para o homem, tudo que eu faço para querer agradar alguém, irmão, vai ser inútil. O sucesso que eu busco, a vitória que eu desejo, irmão, não vai chegar, porque em algum momento só Deus vai poder fazer alguma coisa por mim. Em algum momento, irmão, ninguém vai poder fazer nada se não for Deus. Por isso, primeiro eu me apresento aprovado para Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras
e na língua dos caldeus. Amém? Vamos entender um pouco? Irmão, o povo de Jerusalém haviam se afastado de Deus, irmão, haviam errado muito, desde Manassés, na verdade antes de Manassés, desde Salomão, que o povo já começou a se desviar, se afastar de Deus. Manassés foi um dos piores reis que já teve, mas depois do Manassés ainda veio o filho dele, apareceu depois o Joás, que melhorou um pouquinho a situação, mas o povo estava contaminado. E aí, irmão, não teve jeito, Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, que invade Jerusalém. Ele invadiu 3 vezes, essa é a primeira vez que ele invade. Jerusalém, ele conquista a cidade, ele pega lá os vasos de ouro, ele pega as coisas preciosas que haviam no templo e leva para a Babilônia. Além de invadir, de conquistar, além de levar as coisas preciosas de Jerusalém para a Babilônia, o Nabucodonosor determina ao chefe dos seus eunucos que eles escolhessem alguns jovens da Babilônia. Não era qualquer jovem não, ele falou, os que são nobres, os da família real, os que não tivessem defeitos, irmãos, jovens que seriam usados lá em Jerusalém. Agora eles vão ser levados para a Babilônia, para que eles fossem ensinados nas leis, para que eles fossem ensinados nos costumes, para que eles pudessem estar lá na Babilônia. Jovens que seriam usados em Jerusalém para servir o Senhor, agora, irmão, vão ser levados para a Babilônia. E não era qualquer um, eram aqueles que tinham alguma qualidade, eram aqueles que tinham alguma condição. Para você entender que o inimigo não se levanta contra você por acaso. Se o inimigo tem se levantado, se a luta tem se levantado, irmão, porque existe uma qualidade em você, porque existe algo nobre em você, porque existe algo diferente na sua vida, e por isso o inimigo persegue, e por isso o inimigo quer prender, por isso o inimigo quer agir, por isso o inimigo quer tirar você da presença de Deus, quer tirar você da terra santa, quer tirar você da igreja, quer levar você para o mundão, quer levar você para a Babilônia, porque ele viu em você uma capacidade, uma qualidade, ele viu algo especial na sua vida. Quando Nabucodonosor mandou levar alguns jovens, não era qualquer um, eram aqueles que poderiam ser usados. Irmão, a intenção do inimigo é tirar da presença de Deus, é tirar da casa do Senhor, é tirar da terra santa, do lugar sagrado de Deus, aonde vai ser um instrumento de Deus, para levar para a Babilônia, para que lá sejam instrumentos na mão do inimigo, para que lá sejam usados pelo inimigo. Continua lendo o versículo 5, diz: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E aí quando o eunuco escolhe os jovens, o rei dá uma ordem a eles, porque nem todo mundo podia estar diante do rei, nem todo mundo podia olhar para o rei. Para que eles pudessem estar diante do rei, eles precisariam passar por uma preparação. Era como se fosse uma consagração. Durante 3 anos, o rei determinou a comida que eles deveriam comer e a bebida que eles deveriam beber. Era para que eles pudessem se preparar. É como se fosse uma consagração para poder estar diante do rei, para poder se apresentar diante do rei da Babilônia. Versículo 6: e entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel no seu coração
Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. A ordem era: olha, os jovens que vieram lá de Jerusalém, eles precisam passar por um tratamento, eles precisam passar por uma consagração, eles vão ter que comer a comida especial do rei, eles vão ter que beber a bebida especial do rei, para que depois de 3 anos, quando eles estiverem prontos, eles possam se apresentar diante do rei. Só que Daniel assentou no coração dele não se contaminar. Irmão, Daniel sabia que aquela bebida era contaminada, aquela comida era contaminada, aquela comida era oferecida aos deuses da Babilônia, aquela comida era impura, aquela comida era contra a lei dos judeus, e Daniel sabia que se ele comesse aquilo ali, ele estaria se contaminando, e desta maneira ele estaria desagradando a Deus. Então ele assentou no coração, ele não vai se contaminar, mas tem que se apresentar a Nabucodonosor. Mas Daniel decidiu primeiro se apresentar a Deus, primeiro se consagrar a Deus, primeiro ser aprovado para Deus. A preocupação do Daniel não era se apresentar bem ao Nabucodonosor, em ser aprovado para ele. A preocupação do Daniel era não ser reprovado por Deus, era ser aprovado. Por isso ele decidiu que ele não vai se contaminar, ele não vai se deixar levar pelaquela comida, por melhor que aquilo pudesse ser, ele não vai se deixar levar por aquilo, porque no coração dele a prioridade era agradar a Deus, a prioridade era ser aprovado por Deus. E aí, versículo 9, ele diz: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E eu acho isso maravilhoso, porque se você decide no teu coração, irmão, honrar a Deus, se você decide no teu coração agradar a Deus, irmão, Deus vai te ajudar. Pastor, até que eu queria fazer a vontade de Deus, mas como? Irmão, Deus vai te dar condições, Deus vai ajudar. Daniel colocou no coração dele: eu não vou me contaminar, eu não vou sair da presença de Deus por causa desse alimento, dessa comida. E aí Daniel pede ao dispenseiro que sirva a ele legumes para comer e vinho para beber, e Deus dá graça a Daniel aos olhos do dispenseiro. Deus faz com que o dispenseiro goste do Daniel de uma maneira que ele comece a dar atenção para Daniel. Versículo 10: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Daniel, eu tenho medo, Daniel, de fazer o que está me pedindo. Se fosse só por mim, até que eu aceitaria, mas eu tenho medo do rei, que quando olhar vocês e comparar com os outros, ver que vocês estão mais fracos, ele vai cortar a minha cabeça. Gente, é o mundo que não conhece a Deus, é o mundo que não compreende, que não entende o poder de Deus. Eu não posso me deixar levar por este mundo. Irmão, eu tenho que ser luz de Deus para esse mundo, e não me deixar levar pelas trevas, não me deixar levar pelo medo, não me deixar levar pelo que o mundo diz. O mundo vai tentar me enganar, me convencer, irmão, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar. Agora, como um servo de Deus, eu tenho que ter confiança no Senhor. Versículo 11: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos dê em legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. Irmão, você precisa confiar em Deus, irmão, acreditar que Deus é poderoso,
irmão, que Deus pode fazer, irmão, muito mais. Acreditar, irmão, que Deus pode fazer o que não é normal. O normal é quem come carne e quem come legume, que come carne vai ficar melhor, mais forte. Mas, gente, não é isso com Deus. Eu preciso ter coragem de confiar no sobrenatural de Deus. Confiar, irmão, que Deus é capaz, que Deus é poderoso, irmão, para mudar o normal, o natural, para trazer o sobrenatural na minha vida. O que Daniel está pedindo parece loucura. Ora, como é que pode? Quem vai comer legume vai estar melhor do que quem come carne? Mas era a fé do Daniel. Irmão, você precisa ter fé e ter coragem de agir com fé. Versículo 14. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Mas como é que pode isso? Irmão, isso é Deus respondendo à sua fé. Irmão, se você tiver fé, é o que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Daniel acreditou que se ele comesse legume, ele ficaria melhor, e ele comeu legumes, e ele ficou melhor, porque ele acreditou no Senhor. Ele teve coragem de confiar no Senhor, no poder do Senhor, irmão, que vai além do natural, que vai além do normal, que alcança o sobrenatural. Agora Daniel, os servos estão olhando algo que não era normal. Como é que pode alguém que come só legume? Não é o legume que fortaleceu eles, não foi o legume, não foi a água que fez eles engordarem, foi a confiança deles em Deus. Irmão, é a sua confiança em Deus que vai fazer a situação ficar melhor. Continua lendo, ele diz mais: de sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, quem foi, gente? Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Irmão, a preocupação deles era se apresentar diante do rei. A preocupação de todos os jovens era se apresentar bem diante de Nabucodonosor. A preocupação de Daniel não. A preocupação de Daniel era se apresentar aprovado diante de Deus. E ele fez isso. Abriu mão da comida, dos manjares. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu não colocar na boca dele nada que fosse impuro, nada que não estivesse de acordo com a lei do Senhor. O resultado disso, Daniel foi aprovado diante de Deus. E Deus deu a Daniel inteligência, Deus deu a Daniel a sabedoria, Deus deu a Daniel conhecimento, Deus deu a Daniel capacidade de interpretar sonhos, de interpretar a visão. Irmão, é o resultado do Daniel priorizar a aprovação de Deus. E aí tem um resultado maior ainda. Diz assim, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligente do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve ao primeiro ano, Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Quer dizer isso, irmão, Daniel foi um vencedor na Babilônia. Irmão, Daniel foi um sucesso na Babilônia. No rei Nabucodonosor, Daniel se tornou o chefe de todos os magos.
No reino de Beltesazar, que foi o filho de Nabucodonosor, Daniel foi ungido, foi colocado como terceiro no reino. No reino de Ciro, o Daniel foi colocado, no reino de Dário, Daniel foi colocado como presidente. Em todos os reinos que vieram na Babilônia, Daniel estava lá se destacando, Daniel estava lá como vencedor, Daniel foi um sucesso na Babilônia. Mas por que Daniel alcançou tudo isso? Porque a prioridade de Daniel foi se apresentar aprovado a Deus. Irmão, a gente está se preocupando em se mostrar para o mundo, nós nos preocupamos em nos mostrar para as pessoas, e não é errado não, irmão, seja aprovado lá onde você está, procure ser o melhor no que você faz, mas acima de tudo, procura apresentar-te a Deus, como, irmão, sei lá o que você faz. Eu procuro me apresentar como um pastor aprovado diante de Deus. Procure se apresentar aprovado, irmão. Primeiro, busque a aprovação de Deus na sua vida, porque se Deus te aprovar, irmão, quem vai te reprovar? Deus vai levantar você, Deus vai honrar você, Deus vai abrir portas para você, Deus vai operar na sua vida. Em todos os reinos que vieram na Babilônia, Daniel estava lá como destaque. Daniel estava lá entre os grandes, Daniel estava lá entre os principais, porque Daniel foi alguém que se preocupou primeiro em se apresentar aprovado a Deus, enquanto todos estavam lá comendo, porque queriam se apresentar ao Nabucodonosor como fortes, queriam se apresentar ao Nabucodonosor como preparados. Daniel se preocupou em se apresentar foi a Deus. Irmão, a prioridade deve ser se apresentar a Deus. O que adianta eu me apresentar ao mundo, me apresentar à pessoa, também me apresentar à pessoa como alguém agradável, como alguém capacitado, e Deus olha para mim, eu sou reprovado diante de Deus, e eu não estou agradando o Senhor. Irmão, chega uma hora que ninguém vai poder fazer nada por mim. Chega uma hora, irmão, que se Deus não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam, irmão. Chega uma hora que não vai adiantar nada, vai ser inútil. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que está se lançando como um pastor, o apóstolo Paulo escreve dizendo para ele: você quer sucesso? Você quer ser um vencedor no teu ministério? Procura apresentar-te aprovado a Deus. Você quer ser um sucesso onde você trabalha? Você quer ser uma bênção no que você faz? Você quer ter a vitória? Você quer ser um vencedor? Irmão, primeiro, procura te apresentar a Deus como um padeiro aprovado, como um empresário aprovado, como um funcionário aprovado, como um estudante aprovado. Irmão, isso aqui é para tudo. Você quer ter sucesso no seu casamento? Procura te apresentar como uma esposa aprovada, primeiro a Deus. Procura te apresentar como um marido aprovado, primeiro para Deus. Porque se você procurar primeiro ser aprovado para Deus, se apresentar diante de Deus aprovado, irmão, Deus vai te levar ao sucesso, Deus vai te levar à vitória, Deus vai te levar aonde ninguém vai poder te levar. Ninguém conseguiu chegar aonde o Daniel chegou. Irmão, Daniel foi na Babilônia o que o José foi no Egito, porque Daniel decidiu: primeiro eu tenho que ser aprovado por Deus. Primeiro seja aprovado por Deus, porque se Deus te aprovar, se você for aprovado diante de Deus, irmão, Deus vai te levar diante de quem quer que seja e vai te aprovar. Deus aprovou Daniel diante de Nabucodonosor, Deus aprovou Daniel diante do Beltesazar, Deus aprovou Daniel diante do Ciro, diante do Dário. Todos os reis vieram e Daniel foi aprovado, porque primeiro ele foi aprovado diante de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pega a sua toalha aí.